Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Pascoal e hoje eu estou aqui para dar uma aula muito especial para você que é advogado, especialmente em início de carreira, ou para você que já tem uma certa experiência e está com dificuldade de manter a sua agenda cheia de clientes. E eu vou compartilhar um pouco das experiências que eu tenho aqui no escritório para manter nosso escritório sempre bem ativo, com muitos clientes, com bons rendimentos. E estamos aqui já no 7º ano de advocacia e vem dando muito certo. Então é por isso que eu vou compartilhar o que de fato eu entendo que é de suma importância para obtermos bons resultados. Então eu separei aqui algumas dicas, né? Eu separei 10 dicas na verdade, para que você coloque em prática tudo que eu vou dizer aqui, porque se você não colocar em prática, você ainda vai ter dificuldades de manter aí sua agenda cheia de clientes. Então é por isso que eu já deixo bem claro aqui, não adianta só estudar, você tem que colocar em prática, beleza? Pessoal, vamos partir do princípio que você não tem cliente nenhum. Então, você pega lá a sua carteira da OAB, se depara ali com um mercado super concorrido, com milhares de advogados. Eu costumo dizer que é quase impossível ter uma família hoje que não tenha um advogado. E detalhe, você ainda tem uma dificuldade enorme, porque você pensa assim, por que o cliente vai me contratar em vez de contratar um advogado que já é muito mais experiente que eu, que já tem muito mais conhecimento prático do que eu. Então, qual vai ser o meu diferencial e como eu vou atrás desses clientes para finalmente conseguir a primeira remuneração aí como advogado? Primeiro ponto, pessoal, que eu separei aqui, a primeira dica: separe a sua lista de potenciais clientes de acordo com a área que você quer atuar. Vamos imaginar que você é um advogado que se especializou na área civil, na área trabalhista, e que você tem uma rede social cheia de amigos que têm empresas, que têm negócios, que você se enxerga ajudando eles de alguma forma com o seu trabalho. Então, esses clientes, possíveis clientes, são pessoas que você tem sim que entrar em contato. Você tem que entrar no site deles, pegar o e-mail, o celular para ligar para estar marcando uma visita. Você pode fazer uma lista, né, desses clientes, possíveis clientes, para você ir separando ali o que você pode ajudar em cada atividade. Então aqui você tem que ser um pouco mais proativo. Você já tem que enxergar possíveis problemas que esses amigos, colegas poderiam ter naquela atividade econômica para você se apresentar como advogado, para mostrar que você já está na área atuando, que você já tem um cartão de visita, que você já consegue atender alguma demanda que possa surgir naquela empresa, porque se você não for atrás, pessoal, dificilmente essas pessoas irão atrás de você no primeiro momento. Porque, como eu disse, o mercado é concorrido. A gente tem que respeitar o código de ética que veda várias coisas, né? A gente não pode ter aquela visão mais mercantil, a gente tem que ter aquela visão mais informativa e tal. Então eu sugiro que vocês já façam essa lista aí de acordo com a rede social que vocês têm. E isso também não impede você de, né, olhar alguma determinada empresa, de também tentar fazer uma visita. Bem parecido com aquele serviço que os corretores de seguro fazem, né? Eles marcam a visita, apresentam a proposta e se colocam à disposição para um fechamento de contrato futuro. Beleza? Grava aí a primeira dica. Segunda dica, pessoal: não tente oferecer tudo sendo que você não tem conhecimento em tudo que você está oferecendo. O que eu estou querendo dizer? Que esse negócio de advogado clínico geral está cada dia mais... a ideia está cada dia mais extinta. Por quê? Porque é impossível você ser bom em tudo. E se você oferece um serviço que você não sabe fazer, o que pode acontecer? Se esse cliente fechar com você, ele não vai gostar da sua prestação de serviço, ele vai se sentir um pouco ali sem o amparo que ele precisa.
e isso pode gerar um marketing negativo para você. Em vez de te indicar para outros clientes, ele vai, na verdade, falar mal de você e achar que em qualquer área você é daquele jeito. Então, quando você se descobre internamente, quando você enxerga a área que você nasceu para advogar, é um pouco melhor. Eu, por exemplo, eu já, desde quando eu me formei, eu falei, eu gosto da área trabalhista, eu vou me especializar na área trabalhista, eu acabei virando professor nessa área, e hoje eu costumo dizer para os meus clientes, eu estou atuando só nessa área. Mas é claro que eu tenho aqui também os parceiros que advogam em outras áreas que a gente acaba captando outros clientes para a gente manter nossa agenda cheia. Mas pessoal, o que eu quero dizer é que você tem que se especializar, porque se você presta um serviço de qualidade, esse cliente que você prestou o serviço, ele vai te indicar para outras pessoas, você pode conversar com ele para ele te indicar outras pessoas e você ir atrás para se apresentar e oferecer algum tipo de serviço, seja uma assessoria mensal, uma consultoria, ou até mesmo simplesmente se apresentar. Olha, está aqui meu cartão, eu sou advogado, meu escritório é esse, e se um dia o senhor precisar do meu serviço, eu estou aqui à disposição. Então, quem não é visto não é lembrado, mas se você for prestar um serviço, preste com qualidade, porque esse negócio de advogado clínico geral, entre aspas, né, já era, pessoal, não faça isso, tá? Então, quanto mais especialista você for, melhor. Terceira dica aqui, pessoal, organização da sua agenda diária, semanal, mensal. Se você é uma pessoa desorganizada, o que vai acontecer? Você já teve com certeza aquele colega que você marca uma festa, ele fala que vai e de repente ele não vai. Você marca uma viagem, tudo certo para final de ano, aquele colega pega e não vai. Ou então você marca uma reunião em um restaurante, né, para que todos compareçam e de repente aquele colega seu não vai. Quando você tem alguém assim, qual que é a imagem que você tem dessa pessoa? Uma pessoa que marca o compromisso e não vai. Ela não tem palavra. E se você quer ser visto como um advogado sem palavra, comece a fazer isso. Marque as reuniões e não vai. Marque de enviar um e-mail e não envia. Marca de atender ou ligar para ele no dia seguinte e não liga. Marca de fazer uma reunião na empresa e de repente não fala mais nada. Então, pessoal, essa ideia de advogado sem palavra te gera também uma imagem negativa. Então, o que você tem que fazer? Cumprir tudo que você fala, principalmente para o seu cliente. Porque se você é um advogado que honra a sua palavra, isso vai gerar uma imagem positiva de você e ele vai te indicar para outros clientes, tá bom? E quando eu falo em Google Agenda, pessoal, por que eu estou citando esse aplicativo aqui da Google? É porque ele de fato mudou minha vida. Eu já trabalhei sim com aquelas agendas físicas que você escreve lá, né, nos horários, o que você vai fazer por dia. Mas quando você passa a ter mais de 10 compromissos no dia na sua vida, quando um compromisso pode ser cancelado, adiado, reagendado, você nota que você perde muito tempo preenchendo essa agenda física. Então a tecnologia está aí, de graça, super organizada. E detalhe, o Google Agenda tem como você descrever com mais detalhes lá o compromisso, tem como você agendar o compromisso para o seu cliente aceitar e esse agendamento vai ficar no celular dele, tem como você ser notificado desses compromissos para você não esquecer. Então, o Google Agenda com certeza ele te ajuda a honrar a sua palavra. Consequência disso, imagem positiva, clientes te indicando e com certeza sua agenda ficará mais cheia, né, com compromissos aí de clientes. Ok? Próxima dica muito importante aqui, pessoal: oferecimento de outros serviços para os clientes que você já tem. Exemplo clássico: você presta um serviço aqui para o seu cliente, uma ação trabalhista fazendo uma contestação. Ok, você já sabe a falha do seu cliente, você já viu os erros que a empresa comete. Agora, se você fica calado apenas oferecendo aquele serviço, o que vai acontecer? Às vezes ele nem sabe que você presta serviços em outras áreas, que você pode ajudá-lo com outros serviços. Então, um exemplo clássico que eu faço aqui vem dando certo. Olha, eu notei que com essa defesa aqui que eu fiz, você está cometendo algumas falhas. Vamos fazer uma assessoria jurídica por 3 meses para eu ajudar a sua empresa, para eu conseguir apurar outras falhas.
para você conseguir reparar essas falhas aqui, para não ter esse tipo de problema mais. Esse cliente, se ele entender que realmente é necessário, ele me contrata para fazer esse outro serviço e, consequentemente, se ele gostar, ele pode permanecer. Se ele gostar, ele me indica para outros clientes. Ou, de repente, ele passa a ter um outro problema que ele acaba me indicando e me pergunta se eu atuo na área ou não. Então, um exemplo clássico, eu acabei de fazer aqui no escritório uma consulta sobre processos aqui de um cliente e ele me indicou para outro. E às vezes ele de repente quer fazer um contrato civil, às vezes de uma venda de um determinado bem, ele te contrata também. Então você tem que se apresentar. E quando você tem um portfólio do escritório mostrando de forma muito clara e sucinta de todas as áreas que você atua, de todas as demandas que você pode atender, isso acaba gerando até uma credibilidade maior e já deixa claro para o cliente que você está ali. Então é muito importante você mostrar que também atende outras áreas, tá bom? Senão ele nunca vai ficar sabendo. Quinta dica, pessoal, vamos lá. Eu quero que você entenda que se você for flexível na forma de pagamento, isso vai sim te gerar muitos clientes. Imagine que você seja aquele advogado assim: ah, doutor, quanto que custa para fazer um divórcio? Aí você fala assim, tabela da OAB, R$ 5.000, eu vou participar aqui num percentual de 10% sobre a partilha e o valor é à vista. Ah, tem desconto? Não. Você parcela? Não. Você tem como diminuir esse percentual aí da partilha de bens? Não. Pessoal, você vai perder esse cliente, ele não vai te indicar, ele vai te achar sem educação. Então aqui eu vou te dar uma dica especial. Seja um vendedor na hora de fechar contratos honorários. Se você não sabe negociar, você vai ter essa dificuldade. Então, se você acha que deve fazer até um curso de vendas, faça. O importante é não perder o cliente. Eu trato o cliente aqui no escritório como prioridade máxima, porque é ele que vai me gerar receita, é ele que vai me ajudar a manter a minha equipe, é ele que vai me ajudar a viajar no final do ano, é ele que vai me ajudar a trocar de carro, a manter minha família viva, né? Todo mundo se alimentando bem, tendo os momentos de lazer. Então, meu amigo, sem cliente a gente não é nada. Então, quando essa pessoa sentar aí na sua cadeira do seu escritório, imagine que ele é um rei, que acabou de aparecer aí no seu escritório e a partir dali você vai fazer um atendimento de excelência, né? Você vai oferecer café, oferecer água, dar um chocolate para ele quando ele for embora do seu escritório. E na hora de falar em pagamento, depois que você mostrar que é um advogado capacitado, um advogado que está pronto para executar o serviço, você vai fazer parecido com a história da propaganda das Casas Bahia. Lembra? Quer pagar quanto? Mas o nosso é diferente. O nosso é da seguinte forma: você quer pagar de que forma? Ou seja, você já imaginou repassando essa resposta para o cliente? Então, voltando no mesmo exemplo aqui sobre o divórcio, o valor de 5.000 de entrada e 10% sobre a partilha, você poderia muito bem parcelar de uma forma tranquila para você receber os R$ 5.000. Ou dar um desconto se ele passar à vista, talvez de 10, 15, 20%, dependendo do que você conseguir aí. Ou então, se você não quiser diminuir o percentual do final, você aumenta o valor de entrada e diminui o percentual de final para você não perder assim, né, sobre a partilha. Ou vice-versa, se a pessoa não tiver dinheiro de entrada, você vai fazer ao contrário. Você diminui o valor da entrada e aumenta o percentual sobre a partilha. Às vezes vai ficar até mais vantajoso para você. Ah, não tem dinheiro, não tem não sei o que. Dá um prazo de carência. Dá um voto de confiança para esse cliente. Coloca lá no contrato. Quem sabe assim ele não fecha e volta a fechar outras negociações com você. Ah, ele quer passar cartão. Dá um jeito de comprar uma maquininha de cartão no seu escritório. Boleto bancário, né? Agora o tal do Pix, tem outras formas de pagamento. Então, assim, ser flexível na forma de pagamento é você ser amigo do seu cliente, é você entender o que ele está passando naquele momento, é você, de fato, mostrar para ele que a forma de pagamento não vai ser um impedimento para ele fechar com você. Só que aqui eu vou dar uma dica, que até foge um pouco do tema da nossa aula, é para você não dar todas as respostas que aquele cliente precisa no momento, porque às vezes, pelo valor dos seus honorários, o que ele faz?
ele absorve tudo que você falou naquela reunião, leva para outro advogado que está cobrando muito mais em conta, fala o que ele tem que fazer e ainda fecha com ele. Já aconteceu comigo? Várias vezes. Depois do 6º ano eu com certeza aprendi e hoje eu sei lidar com esses clientes de forma mais tranquila, tá bom? Próxima dica muito importante, pessoal, visitas pessoais a clientes. Sabe aquele advogado que só aparece por telefone, só aparece por e-mail, por videoconferência? Pois é, não é a mesma coisa do que você ver as pessoas presencialmente, tá? Então, eu sei que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Várias audiências sendo feitas pelo Zoom, Google Meet, mas o calor humano, ele não é o mesmo. Isso é fato. E quando a gente tem uma reunião presencial, que a gente aperta a mão da pessoa, consegue olhar nos olhos das pessoas, que a gente consegue ter esse, sabe, aquela sensação de primeiro momento ali, às vezes que você está vendo o cliente, isso é diferente. Então, assim, entre uma audiência presencial e uma audiência online, eu diria o seguinte: se for o primeiro atendimento, faça a opção da reunião presencial. Se for em um segundo momento, aí sim eu acho que seria até melhor você optar pela comodidade, né, pela facilidade de fazer a audiência virtual ou online, ou deixar a critério do cliente, porque quando você passa essa vontade do cliente, né, essa responsabilidade para ele escolher, aí você já vai entender qual a opção que ele prefere. E assim você com certeza vai estar agradando mais esse cliente, porque não é todo mundo que tem essa facilidade que às vezes você tem, né, mexendo nesses aplicativos. Então, volto a dizer, visitar cliente de forma presencial, eu diria que seriam os primeiros clientes, né, que você está prospectando ali, está visitando, está indo em algumas empresas, oferecendo o que você sabe fazer, seja lá uma assessoria, uma consultoria, ou então simplesmente para se apresentar, olha, né, quase com uma plaquinha aqui na testa, eu sou advogado, né, eu estou aqui para te ajudar de alguma forma, se você precisar. Isso eu entendo que não é vedado pelo Código de Ética e muito pelo contrário, é você ser proativo. Você sabe que um dia alguma empresa pode ter um problema, mas não está lá para de fato falar assim, né? Olha, né? Eu sei que você vai ter um problema assim, assim, assado, é por isso que eu tô aqui. Não, é se. Então, é uma condição futura que tem grandes chances de acontecer e se acontecer, você se apresenta, né, da melhor forma possível para gerar essa credibilidade, sempre deixando ali um cartão, depois mandando uma mensagem no WhatsApp da pessoa com um cartão virtual, né, para ela gravar seu nome. Isso faz parte muito da função do advogado comercial, né, que faz esse tipo de prospecção de clientes. Beleza? Próxima dica aqui, pessoal. Dica 7. Atendimento de excelência com padronização. Pessoal, é muito comum um cliente sentar aí na sua cadeira e às vezes você esquece de oferecer um café, uma água e depois de como proceder dali para frente depois que você fecha o cliente. Então, eu queria deixar claro para vocês que se vocês padronizam esses atendimentos, as coisas começam a acontecer com mais fluidez. E quando eu falo em fluidez, significa que você está melhorando a sua produtividade, melhorando o seu atendimento. Então, por exemplo, aqui no escritório, chegou um cliente, a gente se organiza aqui de alguma forma para tratar esse cliente da melhor maneira possível. Depois que ele senta, a gente já tem nossos padrões de atendimentos, padrões de perguntas a serem feitas, padrões de documentos que ele terá que assinar, para não ficar aquele negócio demorado. Ninguém gosta de ficar esperando demais, demorando demais. Outra coisa, atenda o cliente no horário marcado. Todo mundo odeia ficar esperando. E depois que ele entrar no seu escritório para fechar com você, lembre-se, esse cliente é o rei que você esperava, a rainha que você esperava. Então fique atento com essas questões, tá bom? Só um momento. Débora, fala para esperar 10 minutos. Depois você edita essa parte aqui, viu, Felipe?
Então o Felipe vai editar essa parte aqui só pra gente terminar a aula aqui. Então, depois que esse cliente fechar, você vai aqui, ó, tô até com uma pastinha aqui, ó, separar os documentos, né, para você digitalizar esses documentos de forma padronizada. Você já delega funções para não perder tanto tempo e ficar tudo nas suas mãos para você ficar enrolando esse cliente. Se você ficou de cobrar documentos já, né, deixe de uma forma organizada para você lembrar de tudo. E se você prometer datas, por exemplo, eu costumo falar, ó, peguei sua petição inicial aqui hoje, até sexta-feira agora está pronta. E aí, se você descumpre essa data, você já começa errando. Então, lembra de honrar sua palavra, beleza? Oitava dica: postagens frequentes para os clientes lembrar que você existe. Lembra daquela frase, quem não é visto não é lembrado. E aqui, pessoal, eu vou dar outra dica. Tem uma equipe de marketing junto com você. Ah, eu não tenho dinheiro não, eu estou começando agora, eu não sei o que postar. Então lembre-se do código de ética, né? Publicidades meramente informativas, sem aquela ideia de tentar convencer as pessoas de ajuizarem a ação, mas com aquele pensamento. Se alguém ler essa informação, pode ser que a pessoa tenha passado por esse problema e me contrate. Essa é a ideia de publicidade no marketing aí na advocacia. E se você tem uma equipe, né, que te orienta nesse sentido, eles vão te orientando sobre as postagens que você tem que fazer, os vídeos que você tem que fazer, as fotos que você tem que postar, as frases e tal. E aí você se preocupa com o que realmente importa, que é ali as suas peças, os seus prazos, os seus clientes e etc. Mas lembrando, se você está em início de carreira e não tem esse dinheiro no momento, lembre-se que quando eu falo em rede social, estou falando de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, meu Google, meu negócio, Google Maps. Então, assim, tudo que você tem ao seu dispor de graça, faça. E se você não tem condições de pagar alguém, tente fazer, né, da melhor forma possível. O que não falta é tutorial no YouTube tentando te ensinar. E se você ainda tem tempo para aprender e para praticar e para tentar fazer suas redes sociais aí dar certo, ótimo. Mas aí tem habitualidade nessas redes sociais. Mantenha uma frequência ali toda semana, stories, né, postando mensagens lá no YouTube e tal, para a pessoa gerar uma certa intimidade com você, como se você fosse um amigo virtual ali da pessoa. Eu, por exemplo, eu já fui contratado várias vezes porque a pessoa, eu vi um vídeo seu, você falando sobre isso e isso aconteceu comigo. Posso ir no seu escritório? Pode, estou aqui te esperando. Que dia que você pode vir? Agenda, atendo o cliente de forma padronizada, deixo tudo certo e pronto, resolvido o problema, mais um cliente. E às vezes a pessoa vê o vídeo e lembra, nossa, a pessoa tal está precisando desse tipo de advogado. Ou então, nossa, ele advoga nessa área, quando eu precisar um dia eu vou contratar ele. Então essa é a ideia de você ter as redes sociais ativas, tudo bem? Outro exemplo de você manter aí sua agenda cheia. Depois que você tiver os seus clientes já fechados, não deixe de comunicar com eles. Lembre da data de aniversário deles, das datas que eles podem estar comemorando. Lembre que às vezes algum assunto que você está estudando ali é importante para o seu cliente, você manda um e-mail, manda um WhatsApp, às vezes faz uma ligação só para saber se está tudo bem, né? Como que está a empresa. Eu costumo dizer que advogado parado demais, ele costuma ser visto como despesa. E se você é um advogado preocupado, que vai atrás, que comunica com o seu cliente, ele vai te achar uma pessoa simpática, ele vai te achar uma pessoa preocupada e ele vai falar, nossa, eu vou manter esse amigo aqui, advogado, ativo, né, como um contrato ativo aqui na minha empresa, porque ele está me ajudando. Às vezes com aquele problema para o qual você foi contratado, bem como com outros que você às vezes nem foi contratado, mas você sabe que aquilo é importante para aquele cliente que você já tem ativo, tá bom? Então seja proativo com esses clientes que você já tem, beleza? E a última dica que eu tenho aqui, pessoal, é o seguinte: se você gostou do conteúdo até aqui, eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal, nas redes sociais, que eu vou colocar aqui logo em seguida, tá? E eu vou começar a postar várias dicas para você, advogado, que já tem experiência e que está em início de carreira,
para a gente compartilhar experiências, para a gente melhorar a nossa prestação de serviço, para todo mundo aí superar essas dificuldades que a gente encontra tanto no início de carreira como depois de algum tempo, tá bom? Um forte abraço a todos e continue nos seguindo. Até mais!